profetizar, começando a profetizar o caos e a mão do Senhor sobre o seu próprio povo, porque Deus, sendo Pai, Ele corrige. Preste bem atenção. Em alguns capítulos você vai ver Jeremias sendo preso em prisão e algumas pessoas indo de encontro a ele, dizendo assim: Jeremias, cala, não fala desta maneira, porque tu não fala da parte de Deus. E Jeremias chorava de angústia, Jeremias se derramava porque via, e Deus o mostrava em visões toda a calamidade que viria sobre o povo se eles não se arrependessem. Não satisfeitos, ao invés de manterem ele em prisão, o jogaram em um poço para que ele morresse naquele poço de fome. Mas a misericórdia do Senhor era sobre Jeremias, não sobre o povo naquele momento, pois a mão do Senhor está pesando sobre aquele povo. E quando Deus então levanta Jeremias aqui no capítulo 33, Deus está dizendo assim para Jeremias: começa a profetizar ao povo que eu vou reedificar, que eu vou restaurar. Este povo, eles me conhecem neste momento por rituais, por práticas, e às vezes mudam até as práticas do culto que eu mesmo estabeleci. E quando Deus começa a falar isso, Deus ele fala para Jeremias: clama a mim. Em algumas versões vai dizer: invoca-me a mim, e te responderei, e te anunciarei coisas grandes, te mostrarei. E não aqui não falando para a pessoa de Jeremias, mas para todo o povo, dizendo para que o povo saísse de um estado natural e voltasse a um estado espiritual. A um povo que agora estava duro de coração e praticando coisas que não agradavam a Deus, e Deus está dizendo: se vocês optarem por me buscar, se vocês agora optarem a clamar a mim, eu vou responder, vou revelar conhecimentos grandiosos e inacessíveis que ninguém sabe. Eu vou repetir: coisas grandes e inacessíveis que ninguém sabe. E quando Deus está dizendo isso, baseado em todos os versículos resumidos que eu li aqui, nós entramos na questão, pastor Dorival, de clamar. E eu queria me expressar e pregar sobre esta simples palavra: clamar. O que é, irmã Michele? O que é clamar? O clamor, ele não provém dos lábios, apenas dos lábios. Davi está dizendo assim: porque os meus sentimentos, tudo aquilo que eu sinto, às vezes as frustrações, as decepções, os cansaços da alma, ele está dizendo assim: Senhor, renova-me o vigor dos meus sentimentos. Glória a Deus. Davi está dizendo assim: não deixe eu parar no meio do caminho, Glória a Deus. não deixe eu parar no meio da caminhada. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Davi está dizendo assim: eu posso estar sofrendo injustiça no meio do povo, os meus sentimentos podem estar sendo abalados, a tua mãe pode ter te abandonado, os teus irmãos podem ter te esquecido, mas o Senhor, diz a palavra dele, não te esquece. Não te esquece. Davi é alguém que cuida da sua alma e que sabe que para clamar a Deus, para buscar a presença
para estar diante dele, para ser respondido, ele tem que estar com a alma refrigerada. E entendendo, pastor Dorival, que Deus faz justiça pelos seus. Deus faz justiça pelos seus. Glória a Deus, aleluia. Salmo 42. Os filhos de Corá. Interessante que todo aquele levita, todo aquele que busca, todo aquele que quer ter relacionamento com Deus, ele sempre apresenta as suas emoções, seja elas suas falhas, seja elas seus cansaços, as suas frustrações, ele coloca diante de Deus, porque não existe, pastor Dorival, possibilidade. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e é necessário que os que busquem em Espírito, em Espírito. Se Deus é Espírito, não existe possibilidade de se relacionar com Ele de outra forma. Quando Ele está usando a boca de Jeremias para dizer: diz ao meu povo para clamar a mim. Clamor está relacionado à alma, não está relacionado a simplesmente virtualmente. Olhava o templo, pastor, tudo lindo, construído, tudo maravilhoso, mas quando entrava estava com o coração longe de Deus. Glória a Deus. Estado de sentimento não sujeito a comoção ou interesse. O que é isso? As irmãs louvaram um hino lindo aqui. Não se sensibiliza mais com a letra do hino. A pregação pouco interessa. Ele não se arrepia mais. Nem lembra a última vez que chorou no culto. Glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Se você não se arrepia mais quando entra aqui, estou falando aqui da minha pregação, talvez não seria o que você quisesse ouvir. Mas se tu chega aqui e tu não sente mais estas coisas da qual eu acabei de falar, eu quero te dizer uma coisa. Cuida da tua alma, dos teus sentimentos, porque Satanás já está reinando. Tem coisas mais interessantes falando aí dentro de você e você não está percebendo. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis. Mas não é clamar de qualquer maneira. Não é se apresentar a Deus de qualquer maneira. Pois quando tu chegar quebrantado, contrito, arrependido, a palavra diz no capítulo 33 que entretanto eu os levarei e darei saúde e cura, sararei, manifestarei, transportarei segurança no meio deles, mudarei o destino deles e os reedificarei. Perdoarei todas as suas maldades que cometeram, pecando e se rebelando contra mim. Por que o diabo ataca tanto as nossas almas? Glória a Deus. Por que, irmã Benedita, que às vezes a gente está vivendo o ápice da nossa vida espiritual, está tudo muito lindo, e Deus às vezes permite Satanás fazer alguma coisa ao nosso redor. Glória a Deus. E quando Satanás faz, que ele tem a opção de fazer, existe duas coisas que vai acontecer.
ou vai se revelar um crente mais forte, um crente mais dependente de Deus, um crente mais quebrantado diante de Deus, ou vai se revelar aquilo que estava oculto? Uma pessoa desviada dentro da igreja. E é isso que Jeremias está apresentando. Caiado. Existem muitos que falam bem, mas Jesus chamou muitos deles, diz que a boca deles proferiam mentiras. Preste bem atenção. Crendo então na divisão do corpo, alma e espírito, nós geralmente, irmã Michele, chamamos Satanás de inimigo das nossas almas. Por que nós verbalizamos isso? Inimigos das nossas almas. Glória a Deus, aleluia. O diabo, ele não está preocupado tanto com o seu corpo, mas preocupado com o seu interior, preocupado em atingir a sua alma. E o que é alma quando a gente estuda a Bíblia Sagrada? Salomão, lá em Eclesiastes, ele diz que o espírito, o corpo volta ao pó da terra e o espírito volta a Deus que o deu. E aonde entra a alma nesta questão? Diz que a alma é o centro das nossas emoções. Se eu, como crente, não preservo as minhas emoções, os meus sentimentos, não existe possibilidade de eu me achegar a Deus. Por quê, irmão Samuel? Porque o diabo, se ele está preocupado em atacar a sua alma, lá em Hebreus capítulo 4, diz que a palavra de Deus, que o povo aqui em Jeremias não preservou, a Bíblia vai dizer que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Preste bem atenção. Quando eu leio a Bíblia e eu começo a entender estas coisas, que o corpo para nada serve, ele vai voltar ao pó. O espírito, como disse Salomão, vai voltar a Deus para ser julgado por suas emoções que estão centralizadas na sua alma, nos seus sentimentos. Por que eu estou falando disso? Para me aprofundar um pouco mais aqui e mexer um pouco com o seu sentimento. Glória a Deus. Por que nós estamos no culto? Com qual sentido? Ontem nós estávamos fazendo um estudo bíblico e nós falamos disso. Quando os filhos de Eli, principalmente, eles iam ao templo e praticavam todos os rituais, mas os seus sentimentos estavam distantes de Deus, e era impossível eles clamar a Deus e Deus responder, porque a sua alma estava contaminada por sentimentos humanos. Mas, irmã Benedita, da mesma maneira que Deus te incomoda a levantar de madrugada, o clamor, ele se expressa em lágrimas. Porque o Deus que nós servimos, ele sonda o coração, ele sonda a alma e ele penetra nas suas mais terríveis angústias. Eu estou falando aqui, não um Deus que está preocupado com rituais, com liturgias, com cultos bonitinhos, aonde nós chegamos dentro do templo e apresentamos aquele ritual que se repete culto após culto. Mas Deus está mais atento àquele que chega, irmã Benedita, como você falou aqui agora, com o coração arrebentado, pedindo perdão, reconhecendo. E quando Deus está chamando ao povo, dizendo: olhem para mim, clamem a mim, invoquem a mim,
cheguem a mim reconhecendo que são pecadores, chegam a mim reconhecendo que são necessitados, cheguem a mim clamando de coração, porque não me importa com liturgia. Então eu vos responderei e revelarei coisas grandes e ocultas que ninguém conhece. Deus poderoso. Clama ali. Deus de poder e maravilhas. Aleluia. Provém da alma. E o que é alma, evangelista Saulo? O que é alma? Quando nós estudamos, e eu creio nisso, a teologia, existem pessoas que creem na criação humana dividida em corpo e espírito, e nós chamamos de dicotomia. Eu creio, como a palavra ensina, na tricotomia, que é a divisão da criação humana entre corpo, alma e espírito. Preste bem atenção aqui para você entender. Vou falar para você sair daqui entendendo isso. E Deus, primeiro,